Você quer saber a diferença da rentabilidade entre o CDB e a poupança? Quanto que você teria se você tivesse investido há 10 anos atrás e o porquê que é tão importante começar a investir cedo, o quanto antes? Então, eu vou te mostrar. Meu nome é Rafael Loureiro e eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos. E eu estou criando esse canal para compartilhar conhecimento e te ajudar a investir de forma diferente e inteligente. No último vídeo que eu fiz aqui, eu expliquei as diferenças entre CDI, CDB e poupança. Eu vou deixar o card aqui para você assistir, caso ainda não tenha visto. E aqui é a segunda parte desse vídeo, onde eu quero mostrar ali uma simulação de forma prática para vocês da diferença entre esses investimentos e da rentabilidade deles ao longo do tempo. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a simulação. Então, tem aqui os dados de quanto rendeu anualmente aqui nos últimos 10 anos a poupança e o CDI. Tá? Então, desde 2013 até 2023. A primeira coisa que é legal a gente notar aqui é que quando a gente tem uma taxa de juros baixa, então, por exemplo, aqui em 2020, que a Selic estava em torno de 2%, a gente vai ter uma diferença pequena entre o rendimento do CDI e da poupança, né? Porque a poupança ela rende cerca de 70% da Selic. Então, quanto maior for a Selic, maior vai ser essa diferença entre o CDI e a poupança, porque é uma diferença em percentuais, né, em termos percentuais. Então, por exemplo, aqui em 2020, que a taxa de juros estava baixa, a diferença entre o CDI e a poupança não foi tão grande no ano, né? Teve uma diferença baixa até, se você for ver no ano. Agora, se a gente pegar um ano que a taxa de juros estava mais alta, por exemplo, 2016, você vê que tinha uma diferença mais gritante aqui, né? Enquanto a poupança rendeu só 8,3% no ano, o CDI estava 14%. É uma diferença aqui de quase 6%, né? Uma diferença bem considerável. Então, você vê que em anos que a taxa de juros está baixa, a diferença entre poupança e CDI é baixa, mas em anos que a taxa de juros está alta, é uma diferença muito gritante entre a poupança e o CDI. Tá? Então aqui eu tenho calculado a média anual da poupança e do CDI. Então se a gente pegar nos últimos 10 anos, qual que é a média aqui anual que a poupança rendeu? Ela rendeu em média 6,5%, enquanto o CDI rendeu 10,1%. Tá? É uma diferença até que considerável. Aí aqui eu fiz o cálculo da média mensal, também para facilitar aqui nos cálculos aqui da planilha, tá? Mas só para você ter uma ideia, então, em média, o CDI estava rendendo 0,3% a mais do que a poupança por mês, tá? 10 anos. Então, fazendo aqui a simulação do nosso cenário hipotético. Por exemplo, você aplicou, fez um aporte inicial aqui de R$ 10.000 e fez aportes mensais de R$ 200 todos os meses, nos 10 anos. Então, lá em 2013, em janeiro, nessa simulação, você aplicou R$ 10.000 e todos os meses, 2013, 2014 até 2023, todo mês você aplicou mais R$ 200, fez um aporte de mais R$ 200 por mês. Tá? Então, depois de 10 anos, você vai ter aqui um total de R$ 24.000 aplicados, tá? Considerando aqui os aportes mensais, e R$ 34.000 aportados no total. Então, os 10.000 lá você aplicou inicialmente, mais os 24.000 que você aplicou ao longo dos 10 anos, né? R$ 200 por mês. No total, você vai ter aportado aqui R$ 34.000. Então, aqui eu tenho o cálculo individual, né, do seu aporte inicial de R$ 10.000. Na poupança, depois de 10 anos, esses R$ 10.000 teriam rendido ali R$ 9.200, né? Então você teria R$ 19.200, enquanto no CDI você teria R$ 27.300, que é uma diferença considerável, né? E olhando aqui para os aportes mensais, né, os R$ 200 por mês, que totalizam R$ 24.000, esses R$ 24.000 aqui teriam virado 33.800 na poupança, quanto no CDI 41.200. Também é uma diferença considerável, né? Se a gente somar tudo aqui, você vai ver que na poupança, os R$ 34.000 aportados teriam se tornado 53.000, quanto no CDI teria se tornado 68.500, uma diferença aqui de R$ 15.000. É uma diferença bem considerável, né? Então, se você olhar em conta aqui, compensaria muito mais você investir no CDI, né? Parece que é uma diferença pequena aqui, se você olhar só 0,3% ao mês. Mas se você olhar aqui a longo prazo, é uma diferença considerável. Ah, Rafa, mas no CDI
se eu aplicar num CDB ali que rende 100% do CDI, eu vou ter que pagar imposto de renda. Na poupança é isento de imposto de renda. Então eu fiz um cálculo aqui, descontando já o imposto de renda também para a gente ter uma ideia, né? Então se você pegar aqui o quanto seu dinheiro rendeu, porque o imposto de renda você não paga sobre o montante total, você paga somente sobre o rendimento. Então se a gente pegar o quanto aqui você ganhou de rendimentos e calcular os 15% do imposto de renda, e você vai aplicar na tabela regressiva, né? O valor total aqui, o imposto de renda, no CDI vai ser 63 mil. Ainda assim é uma diferença de 10 mil reais, né? Uma diferença bem considerável. Então, se você aplicar nesse cenário aqui hipotético, uma aplicação inicial de 10 mil reais com 200 reais todos os meses durante 10 anos, você teria aplicado 34 mil reais no total. Na poupança, esses 34 mil reais teriam virado 53 depois de 10 anos. Já num CDB de 100% do CDI, por exemplo, teria virado 63 mil reais, 10 mil reais a mais. Então, é uma diferença considerável. Se a gente aumentar aqui, vamos fazer uma outra simulação aqui. O mesmo cenário, só aumentando o período. Então, ao invés de 10 anos, vamos colocar em 20 anos, só para ver quanto que vai dar. Então, ao invés de 120 meses, eu vou colocar aqui 240 meses, que seriam 20 anos. Olha só a diferença de valores. O total aportado ele vai aumentar para 58 mil, né? Porque a gente aumentou aqui o período de tempo, então agora não são mais 10 anos, aqui vão ser 20 anos, né? Então, durante 20 anos, você aplicando 200 reais por mês, você teria aplicado 48 mil, totalizando aqui 58 mil. Desses 58 mil, na poupança, você teria 136 mil agora. Já num rendimento ali que renda 100% do CDI, você teria 228 mil. Descontando o imposto de renda, 203 mil. Então, ainda assim, você vê que é uma diferença bem considerável, né? Então, você vê que aqui deu uma diferença, aqui, ó, 66 mil reais. Então, você vê como o fator tempo é muito relevante quando a gente fala de investimentos, né, a longo prazo. Você tem sempre que pensar no longo prazo, tá? Então, olhando aqui um período de 10 anos, por exemplo, a diferença aqui era só de 10 mil reais entre um e outro, né? Já descontando o imposto de renda, era uma diferença considerável, mas de 10 mil reais. Se a gente aumentar o período de tempo para 20 anos, olha só como a diferença foi muito mais considerável. Foi de 66 mil reais de um investimento para o outro. Então a gente dobrou o tempo, o período, né, de 10 para 20 anos, só que a diferença entre aplicar no CDI ou na poupança, ela não dobrou. Ela sextuplicou aqui, ó. Ao invés de 10 mil reais de diferença, agora são 66 mil reais de diferença. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês nessa simulação é isso, né? Como que os juros compostos e a aplicação ao longo do tempo, a longo prazo, ela tem muita diferença, né? Ela faz a diferença. Então, é aqui que está a jogada, né? Quando você aplica aqui com juros compostos a longo prazo, o seu retorno faz muita diferença, né? Então, aplicar na poupança a longo prazo ou no CDI a longo prazo, você tem uma diferença considerável aqui de valores, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar uma cópia dessa planilha disponível para download aqui na descrição, nos comentários do vídeo, tá? E aí vocês podem baixar e brincar nela aqui, entender como é que faz os cálculos e fazer as simulações, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha agregado. E se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários também que eu respondo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.